Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de cantar, louvar, dia de descanso. Deus criou no sétimo dia para o descanso, para que nós possamos descansar o nosso corpo do trabalho durante a semana e a gente possa planejar e confiar e colocar nas mãos de Deus também essa semana que se inicia. Jesus pertence a toda a humanidade. Gosto da história de uma irmã do pequeno país de Gales que tinha a ideia de que o Senhor Jesus era natural de Gales. Quando ela foi arguida a esse respeito, disse-me que Jesus sempre falou a seu coração em dialeto galês. Sem dúvida, na verdade, é bem claro a mesma certeza que ele sempre fala comigo em português. Os irmãos da Alemanha, da França, da Suécia, da Itália e assim a todos eles. Cada um assevera que lhes fala na sua própria língua. E de fato Deus fala na minha língua, Deus fala o português, Deus fala o brasileiro, Deus é brasileiro. Sim, Ele conhece nosso coração, nossa cultura, conhece nosso dia a dia, conhece a nossa família, sabe tudo o que nós pensamos, sentimos, fazemos e sabe tudo o que nós precisamos. Por isso, precisamos apenas entregar, confiar a nossa vida, trabalho, família nas mãos de Deus, sermos guiados pelo amor de Deus, sermos guiados pela fidelidade de Deus e sermos fortalecidos em nossa fé. Diz a palavra bíblica das senhas para esse domingo. Hoje nós temos o quarto domingo da Páscoa, o último domingo desse mês, dia 30 de abril. Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. João 10, versículo 14. Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso bom pastor, Ele nos conhece, Ele conhece a gente muito bem e Ele tem planejado as nossas vidas e muito mais do que apenas uma vida nesse mundo. Ele tem planejado uma eternidade para cada um de nós. Por isso nós somos convidados a fazer parte desse rebanho, a crer, a permitir que Ele cuide de nós, que Ele guie as nossas vidas, que Ele pense as nossas feridas, porque Ele nos ama, Ele tem dado sua vida por nós. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação diante do Pai. E assim podermos receber graça, misericórdia e perdão cada dia das nossas vidas. E isso é graça, isso é maravilhoso a gente poder saber e viver. E que Deus é brasileiro, hein? E que Deus fala nosso dialeto, a nossa língua, Ele conhece a nossa vida, o nosso dia a dia. E assim basta permitir que Ele seja o nosso bom pastor. Gênesis 28:16, quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. Jó, na fuga do seu irmão, com medo de ser morto pelo seu irmão Esaú, ele foge numa noite muito cansado, ele deita e pega uma pedra como travesseiro e ali dorme. Ele sonha que tem uma escada que do seu lado subia até aos céus e lá subiam e desciam anjos. E na manhã, quando ele acorda, ele fala estas palavras: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Por isso, meus queridos amados, em todo lugar que você está, mesmo no lugar mais distante, se você estiver sozinho, você nunca estará sozinho. Lembre-se que Deus sempre estará com você, à sua volta. Fale com Ele, peça ajuda, peça que pessoas possam passar por lá e Ele vai fazer a sua obra, sim. Nós podemos contar com Ele em todos os momentos. Jamais estamos a sós. E de Lucas 24:32, os discípulos disseram: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Cleopas e o outro discípulo indo para casa desanimado, no primeiro dia da semana, que era o domingo, eles conversando, eles diziam: vamos para o nosso trabalho, Jesus morreu, hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. E Jesus se aproxima com eles e caminha com eles e pergunta o que está acontecendo e explica as Escrituras e eles nada. É só quando chegaram à noite em Emaús, pediram que Jesus passasse a noite com eles ali, pousasse com eles, e Jesus, na hora da ceia, parte o pão, e quando ele parte o pão, se eles abriram os olhos e Jesus sumiu da presença deles.
E aí vem essa palavra deles, não nos ardia o coração no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E de fato muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos, somos também cegos espiritualmente. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos fortalece, ela nos capacita. Cada dia podermos crer e saber de que a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é a verdade. E nós podemos pôr toda a nossa confiança, toda a nossa vida nas mãos do nosso Senhor para que Ele nos guie, que Ele nos fortaleça, porque Ele fala com a gente, Ele fala o nosso idioma, Ele fala a nossa língua, não importa qual seja, Ele nos entende e nos compreende. Deus é ardente de amor por nós. Nosso encontro com Deus não é uma coisa morna, mas algo precisa ser algo desejado, algo ardente, algo gostoso. Puxa, eu vou para o culto, eu vou louvar, eu quero adorar, eu preciso, tenho sede e fome de Deus, de poder estar com irmãos e irmãs para cantar, louvar, engrandecer esses que merecem toda a honra e toda a glória. Então Jesus viveu a partir da certeza que as promessas de Deus são válidas e mesmo que a realidade muitas vezes pareça se contrapor a essas verdades, que possamos aproveitar, né? E a força que vem dessas palavras para cumprir as nossas tarefas cada dia com amor, com perseverança, com alegria e com esperança. É numa palavra de Nicholas Ludwig Zinzendorf que diz assim: aquele que passa por portas fechadas, quando ele é portador da paz, ele coloca diante dos olhos de quem duvida e vence todo medo. Esse também hoje pode se aproximar dos seus, ainda que esses não o percebam. Seu olhar amoroso os atinge, o coração o compreenderá. Que Deus nos guie nesse dia, que possamos também descansar, possamos também planejar essa próxima semana e eu mesmo sem culto possamos também adorar, bendizer, louvar aquele que merece toda a honra e toda a glória, o nosso Trino Deus. Que o Deus Espírito Santo nos conduza. Um abençoado domingo a todos nós.